Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho, eu sou Giovana e o tema da semana que eu vou desenvolver durante os dias é: você já iniciou um caminho, mas ainda se enxerga como se estivesse no começo. Então, para o tema de hoje, que vai ser desenrolado durante os dias, o objetivo é a gente enxergar com outros olhos. Para isso, desde já eu peço licença a energia dos guias, mentores, anjos, dos guardiões, a todas as consciências. Peço licença de vocês também, para que essa mensagem, essa tiragem, ela sirva de contribuição nesse processo de aprendizado e também de se reconhecer dentro desse processo, dentro dessa transformação. Vamos lá? Vamos começar a leitura. 5 de ouros. Nessa mensagem já começa com: eu sei que eu estou nesse processo de mudança. Às vezes a questão da mudança você não consegue enxergar dentro desse processo porque ainda a sua realidade não mudou. Internamente você mudou, emocionalmente você mudou. A expansão em relação aos seus projetos, os passos, a estrutura do seu trabalho mudou. Mas o externo, seus recursos e principalmente a energia em si que você faz mover esses recursos ainda são as mesmas. E devido a isso, há uma dificuldade de identificar essa mudança. E de fato, quando ocorre de fazer todo o movimento necessário, principalmente o movimento interno, e não ocorre a transformação relacionada à mudança estrutural, pode estar relacionada a um padrão, uma crença herdada. Também pode estar relacionado a pactos familiares de ancestralidade, que não permite, que fica segurando também esse processo de mudança estrutural. E também, de forma consciente ou inconsciente, o medo de perder quem você conhece hoje, a sua versão, perder pessoas que você convive, às vezes relacionamentos bons, porque quando você muda agora de dentro para fora a estrutura, a tendência é reorganizar os cenários. Isso é natural do processo. E essa questão relacionada aos 5 de ouros, dentro dessa caminhada, também pode estar relacionada a muita resistência. Porque permitir uma mudança estrutural também está relacionado a deixar até padrões da sua personalidade, da nossa, no caso, padrões que achamos que é bom, que é divertido, que é leve, para abrir espaço para uma conduta, uma postura muito mais centrada, às vezes menos despojada do que somos hoje. Mas não no sentido de que a gente precisa abrir mão disso, moldar a nossa essência, moldar a nossa linguagem, não. Mas tem situações que é necessário fazer essa adequação justamente para que a energia da transformação mesmo, a parte material, ela venha, ela consiga
organizar a sua estrutura, porque às vezes desse material, essa estrutura, tem muita bagagem, tem muito recurso em si mesmo, mas para que esses recursos eles sejam aplicados na sua vida e desempenhados o papel que eles vieram para realizar, é necessário abrir espaço para isso. E às vezes o medo do que eu vou fazer, como que eu vou me reconhecer, o medo relacionado também a esse sentimento de escassez, de que, beleza, o que eu faço também não é bom o suficiente, aquela coisa de não se sentir adequada ou adequado. Isso também interfere, certo? E a questão é essa. Quando o condicionamento novo, às vezes a gente quer muito, né? As coisas acontecendo, mas entre essas coisas que estão ocorrendo e também os mini caos que ocorrem durante o percurso, a gente também se questiona o fato de que se a gente está fazendo no momento o que é certo. Ah, porque começou a quebrar minhas coisas, porque eu comecei a me atrasar, eu estou me sentindo muito cansada. É justamente resistência de energias opostas, que não querem que você saia do lugar onde você está. Porque, de certo modo, estando onde você se encontra, com o padrão de pensamento, tendo essa resistência para essa mudança estrutural, alimenta de alguma forma essas fontes que te drenam. Então, dentro dessa questão relacionada à sua caminhada, que você já iniciou a sua caminhada e você se enxerga ainda no começo, porque ainda existe algumas estruturas que te drenam. E você só vai conseguir cortar esses drenos quando abrir mão principalmente daquelas coisas que você gosta. Pessoas, personalidade, uma postura que às vezes, que refletindo com tranquilidade, não condizem com o seu momento de transformação. O que mais? 4 de paus. Quando você faz essa análise, libera o que precisa ser liberado, dentro desse processo de desenvolvimento, a tendência é o que? Se harmonizar. Na semana passada, na sexta-feira do vídeo de sexta, eu passei um tipo de exercício, não foi, foi essa última sexta, acredito que foi, de a gente se observar diante de situações conflitosas. É como se a gente colocasse nós mesmos numa terceira pessoa e observar com neutralidade. Porque quando a gente observa nesse formato, a gente consegue identificar alguns padrões que são os que estão tirando a harmonia dos nossos eixos. A carta 4 de paus, ela representa harmonia, união, conexão, casamento, votos. E dentro do contexto de dreno energético, de pactos ou de crenças, pode dizer também que está relacionado, nesse contexto, honrando situações por medo de evitar, na verdade, que é evitar conflitos, que é manter a estrutura harmônica. Ah, porque Giovana, se eu começar a abrir para mudança mesmo, mudança estrutural, nossa, eu quero tirar a carteira. Mas se eu abrir para tirar a carteira, eu vou deixar de receber aquela carona que eu recebo de um parente, um amigo, um familiar. Se eu abrir mão de um medo,
ou de uma coisa que está sendo benefício para mim, no momento, vamos dar o exemplo da carona. Ah, eu vou comprar uma bicicleta. Aí, tipo, eu não vou ter, digamos assim, digamos entre aspas, desculpa para não ter aquela carona. Porque aquela carona, apesar dos pesares, faça chuva, faça sol, eu tô de carro, confortável, não preciso movimentar. Mas a bicicleta vai me permitir eu ir para vários lugares. O carro, a moto, a carteira. Porém, eu não vou ter aquela carona, porque eu estou acostumada com aquela carona. Mesmo que sejam situações momentâneas. Esse daí é só um exemplo. Mas pense em uma situação que para você traz um benefício, porém ela acaba te atrasando em alguns processos. Isso também é casamento, casamento de situações que vêm mais para desvantagem do que parece uma vantagem, mas é uma desvantagem. Porque o problema não é você ter a carona em si. O problema é achar que aquilo é vitalício e que a situação vai ficar à sua disposição. E que isso não está interferindo nos seus processos. Você não está deixando de viver processo por conta disso. E ocorre ao contrário, você deixa de viver o processo, começa a acreditar que se passar por alguma situação, você pode perder o benefício dela. E isso acaba te atrasando também, é como que gerasse um bloqueio no seu campo, certo? O que mais? Hoje a tiragem está sendo bem mais pontual, pessoal. O objetivo é trazer essa reflexão mesmo. Vamos para a última carta. Carta do mundo. A solução dos seus problemas, gente. O exercício, eu gosto de passar os exercícios na sexta. Mas essa leitura, ela já vem com essa questão de você se observar. Há um ciclo que está por batendo na sua porta. Há um fechamento para um novo ciclo, é necessário fechar um ciclo. E esse ciclo está muito relacionado a você observar padrões que você acredita que está sendo benefício, mas não está. Está trazendo atrasos na sua vida. E de certo modo, não porque essa situação em si traz isso, é porque você começou a agregar valor em cima dessas crenças. E isso tomou força. Isso que é só um exemplo. Imagine as crenças relacionadas a honrar a família, questão do dinheiro com o trabalho. Às vezes deixar de fazer alguma coisa que realmente é para o seu desenvolvimento, por medo de perder uma amizade, de não ser mais pertencente àquele grupo de amigos. Entende? Então, às vezes, o que o universo está dizendo é que você precisa deixar um pouco o medo de lado, porque o medo é apenas uma ilusão nessa realidade. E o medo maior, entre aspas, que você... Não um medo, um temor, né? Maior seria você ter a clara visão da vida que está sendo preparada para você e você não fazer nada ou o minimamente necessário para que ela se manifeste. Imagine se você dependesse de fazer pequenos movimentos, mas movimentos significativos, se isso mudasse sua realidade. Porém, no meio do percurso, você teria a necessidade de abrir mão de algumas pessoas, principalmente pessoas que você ama muito. Quando você vê no contexto energético, mesmo pessoas, situações que você ama muito, hábitos,
energeticamente, se isso te traz um atraso, em tese não é tão bom. A gente tende a maquiar muito a nossa realidade, a compensar muito nossos pensamentos, buscar regulações emocionais. E devido a isso, a gente acaba nos dopando, nos atordoando, não reconhecendo os verdadeiros movimentos. Às vezes, uma coisa boa vai gerar um certo desconforto para você, mas não porque isso está te agredindo ou porque você merece esse desconforto, mas é uma questão de ajuste, é frequência. Conforme você vai, a gente tende a achar que conforme a gente vai elevando a nossa frequência, nossos pensamentos, é como se as coisas se acalmassem dentro de nós, e não, ao contrário. Ocorre de bagunçar mesmo a água do aquário, a areia bagunçar para que ela, mesmo naquele movimento caótico, ela possa ser filtrada. É para você ver, é enxergar mesmo, mas não numa visão de julgamento, de uma pessoa como se estivesse se condenando. Não é isso. É mais para você se libertar mesmo. Você olha e fala, beleza, agora eu vou ver essa questão de uma forma mais reflexiva. E aos poucos, conforme você vai desmembrando isso, você vai se libertando. Então a mensagem de hoje, ela vai ser uma mensagem curta e breve, mas com significado profundo. O que hoje na sua vida está lhe trazendo atrasos que como fosse algo, como fosse um pacto, um contrato de confiança, de casamento, que se você tomasse total consciência disso, te libertaria. É aquela coisa que está relacionada ao tema de hoje, é o tema que vai ser desenvolvido durante a semana. Você já iniciou um caminho, mas ainda se enxerga como se estivesse no começo. Visualizar esses cadeados permite você se olhar no movimento de, beleza, eu já não estou na posição de ficar passiva diante de algumas situações. Eu posso abrir, eu posso romper esses cadeados. Eu posso permitir que o meu campo se movimente, se expande, para que novas coisas que estejam conectadas ao meu propósito possam se manifestar, que elas tenham passagem. Eu permito abrir esse portal para que elas se manifestem e que a minha caminhada, que já iniciou, ela se sustente conforme os meus passos de fé, de confiança em mim mesma, certo? Então essa é a mensagem de hoje, fica a reflexão, um grande beijo, um grande abraço de Giovana, até a próxima e tchau, tchau.